Olá, povo do direito do trabalho, boa tarde. Vou falar rapidamente para vocês sobre um assunto que eu continuo, né? Os acórdãos que eu acabo trazendo para uma análise acabam sendo em torno desse assunto que eu gosto tanto, que é responsabilidade civil, doença do trabalho e tudo mais. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Se estão assistindo no GTV, muito obrigada. Se estão pelo YouTube, bem-vindos ao canal Evoluindo o Direito do Trabalho. Inscrevam-se, curtam, compartilhem o vídeo com quem vocês acham que pode aproveitar esse conteúdo. A ideia é trazer um conteúdo bom de análise de decisões, sabe? É isso que eu tenho buscado trazer e, eventualmente, mais alguma coisa diferente de matéria específica de direito do trabalho. Mas o objetivo aqui é diferente do podcast, né? Do Drops Direito do Trabalho. Lá é mais mastigadinho sobre atualidades de direito do trabalho e pílulas de informação. E esses vídeos que eu tenho feito são para a gente tratar de algumas decisões que eu venho encontrando. A gente está sempre olhando decisão, né? De jurisprudência. E aí eu já tinha trazido decisão do STF, decisão do TRT da terceira região, né, sobre a questão da inconstitucionalidade do 223G. E aqui eu vou falar de uma decisão do TST que trata de concausa. Até quem assina conjuro, eu fui ver isso pelo conjur, né? Eu gosto bastante, não é essa a questão, gosto bastante. Mas a questão é que às vezes a notícia ela vem de uma maneira, que até por isso que eu fui atrás, a notícia dizia que houve a concausa, então dizer assim, a fulana de tal, né, atendente, a pessoa que tem determinada função, com concausa tem a indenização aumentada, com doença degenerativa tem a pensão aumentada no TST. É assim que a gente olha, a gente pensa, peraí, então ela tem a doença degenerativa e por isso ela teve a pensão aumentada no TST, pelo TST, que estranho. Por isso é importante a gente ler a decisão que deu origem à notícia, né? Nem sempre quem relata, quem prepara essas matérias consegue ir exatamente no ponto que nos interessa e às vezes a gente passa adiante a notícia e diz assim, ó, tá vendo? Com doença degenerativa aumenta a pensão do mesmo jeito. E esse não era o foco, por isso que eu fui olhar. O foco era a concausa. Obrigada. Hoje é 25 de agosto, dia do soldado, e eu completo primaveras, estou muito feliz, obrigada. Então, essa decisão veio do TRT-15, tá? Tem alguns aspectos bem interessantes para mencionar, e como sempre eu fico com a minha colinha, porque eu não vou decorar aqui a questão. Mas então a gente começa falando dessa ideia de, aqui nós temos pedido de dano moral, né, pela doença, de dano material em função de gastos, né, que foram realizados, e dano material comprovado e a pensão, tá? Então, nós estamos tratando desses 3 danos e mais uma estabilidade acidentária por ter sido reconhecida só em juízo a doença como doença ocupacional. Então, nesse sentido, o pedido de estabilidade acidentária com o pagamento da indenização. Lembrando que esse processo ele é de antes da reforma, então aqui não tem a discussão a respeito do valor da indenização de dano moral estar com aquela tarifação do 223G, porque foi antes, o processo começou antes, tá? Então não entra nessa questão. Então aqui não era essa a ideia, é mais voltado para a questão até, o foco do acórdão aqui, porque foi isso que foi admitido no TST, a concausa e sua relação com a pensão, tá? Então vamos ter mais ou menos isso em mente para essa análise, tá? Bom, o que se menciona aqui, então, o dano moral tinha sido arbitrado na sentença em R$30 mil, tá? O que aconteceu? Então, aqui nós temos uma previsão, o TRT-15 cita, né? O artigo 19 e o artigo 20 da Lei 8.213, então, o artigo 19 é o que traz o conceito de acidente de trabalho, né? Exercício do trabalho a serviço da empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados, blá, 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 provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a incapacidade, ou a perda, né, da capacidade, de forma temporária ou definitiva. E aí, no artigo 20, nós temos os equiparados a isso, né, as doenças profissionais, das doenças do trabalho, e depois ainda os acidentes de trajeto. Bom, e aí o TRT menciona também, então, os artigos, o que sempre vai embasar qualquer pedido, gente, qualquer pedido de responsabilidade civil é embasado nos artigos 186 e 927 do Código Civil,
Tá? O fundamento está no artigo 5º da Constituição, que prevê, né, os direitos da personalidade, mas também e principalmente os artigos 186 e 927 do Código Civil. 186 trata do conceito de ato ilícito, 927 o dever de reparar por responsabilidade subjetiva, com culpa, e no parágrafo único, sem culpa pela teoria do risco. E aí já falamos sobre isso em outro vídeo, né, sobre a questão da compatibilidade, da recepção e compatibilidade do parágrafo único com a responsabilidade civil do empregador oriunda dos acidentes de trabalho. Então, sobre esse assunto também já está resolvido. Mas até aqui nessa decisão, a culpa, ela é de fato abordada, tá? É entendido como havendo a culpa. Então, gente, hoje vou pedir desculpa por esse monte de barulhinho que surge aí, porque pessoas estão me ligando, que alegria, né? Então, é claro, é uma alegria mesmo, mas no momento que a gente está gravando faz um barulhinho junto. Então, essa responsabilidade aqui, ele até prevê a questão do parágrafo único e tudo mais, mas a gente vai abordar como uma responsabilidade subjetiva, porque a culpa, de uma certa forma, ficou comprovada, tá? O laudo médico concluiu por uma tendinopatia do ombro direito e uma epicondilite lateral do cotovelo, que podem ter origem ocupacional desde que o laudo ergonômico indique atividade, como sendo de esforço repetitivo com o membro superior direito ou com posturas viciosas. Então, vejam, o laudo médico concluiu por uma perda, tá, de capacidade laborativa numa totalidade de 18% global, que foi 25%, de total de 70%, enfim, de acordo com a perda, né, específica, e 18% de perda de capacidade laborativa global. Então, essa foi a perícia médica. Quanto à origem, ele disse que poderia ser ocupacional conforme uma perícia ergonômica trouxesse as condições de trabalho. Tá? Porque o perito médico não se sentiu em condições de avaliar as condições de trabalho, que eu acho ótimo. A perícia ergonômica é uma coisa excelente. E aí, a perícia ergonômica, que foi feita por um fisioterapeuta, que é ergonomista, porque essa é a função, ele concluiu que o trabalho dela tinha repetitividade dos membros superiores, com predominância do membro superior direito, que não havia pausas para descanso durante a jornada de trabalho e que ela não recebeu treinamento ergonômico para o desenvolvimento das funções. Então, nós tivemos uma perda de 18%, uma perda global de 18%, e nós tivemos, então, um nexo na modalidade de com causa. A gente precisa, para a responsabilidade civil, né, a gente precisa do dano, do nexo e da conduta culposa, nesse caso aqui. Então, nós tivemos esse nexo na modalidade de com causa, por quê? Porque a doença é degenerativa. Então, ela é portadora de uma doença degenerativa, que teve sua lesão agravada por esses movimentos repetitivos, sem treinamento e sem pausa. Além disso, ela ficava em pé durante toda a jornada, com sobrecarga de musculatura do membro superior. Deveriam ter sido adotados assentos e pausas para descanso, o que não aconteceu. Então, nós temos a situação de com causa. Então, a doença em si, porque acontece muito isso, vem o pedido, a gente faz a perícia médica conclui que a doença é degenerativa. Às vezes a gente consegue ver isso até pelo Dr. Google, pelo CID, a gente consegue identificar que a doença é degenerativa. Mas ela pode ter sido agravada, ou seja, pode ter uma piora que foi antecipada pela forma pela qual ela executou as atividades junto à empresa. E é isso que a gente vai chamar de com causa. Então, o TRT-15 aqui, adotando, eles até têm súmula própria disso, tá? Súmula 34, doença profissional com causa. O nexo concausal entre o trabalho e a doença, nos termos do artigo 21, inciso 1º da Lei 8.213, gera direito à indenização por danos moral e material, desde que constatada a responsabilidade do empregador pela sua ocorrência. E aqui, justamente por conta do que foi apurado na perícia ergonômica, não tinha pausas, não tinha... Obrigada, Baiana. Não tinha pausas, não tinha descanso, não tinha rodízio, não tinha lugar para sentar. Isso tudo fez com que, além da concausa, viesse a responsabilidade, porque isso é culpa da empresa. A não entrega, o não treinamento, a não concessão de pausas, a não entrega de assentos para que ela pudesse sentar durante a sua jornada de trabalho, isso tudo faz parte de uma conduta culposa da empresa. Até na modalidade de omissão, que muita gente me pergunta, tem a culpa por omissão? Quando que tem essa responsabilidade por omissão?
porque qualquer conduta, o ato ilícito, né, é ação ou omissão. E nesse caso foi por omissão. A não entrega desses assentos e a falta de treinamento, isso é omissão. E também caracteriza a culpa e, portanto, caracterizou a responsabilidade. Então, ela entendeu, o TRT entendeu aqui, que, não tendo cumprido essas normas, artigo 157, inciso 1º, ela trabalhava em posições anti-ergonômicas, em condições anti-ergonômicas. E aí, o que aconteceu? O dano moral, então, presumível, né? O dano moral não se comprova, então, pelo simples fato dela ter a lesão, o simples fato dela ficar doente e isso ter sido causado ainda por concausa, né? Por uma conduta da empresa ou pela falta de um cuidado por parte da empresa, gera automaticamente o dano moral. Então, esse dano moral, a gente não precisa nem fazer a efetiva prova dele. Se tiveram algo a mais, maravilha, mas é simples o fato de existir, o fato em si traz como decorrência um dano moral presumido, tá? Então, o dano moral se presume nesse caso, porque ele decorre desse ato ilícito, nos termos do artigo 186, tá? E aí, além disso, se acrescentou a esse dano moral a ideia de despedida discriminatória, porque ela foi despedida logo depois da alta previdenciária. Então, ela voltou com um benefício comum, porque ela não tinha tido benefício acidentário, ela voltou com benefício comum ao trabalho e ela foi despedida 2 meses depois, então foi entendida como uma despedida também discriminatória. E aí, com isso, o tribunal entendeu que precisa de caráter sancionatório, tudo aquilo que a gente sempre conversa, com a função pedagógica do pagamento do dano moral, levando em conta tudo isso, o tempo de labor, que foram 5 anos, remuneração percebida, extensão do dano, grau de culpa, tudo isso, o primeiro grau tinha chegado em 30 mil. E o TRT entendeu, que é um entendimento bastante comum, que o juiz de primeiro grau é quem está mais próximo da realidade dos fatos, da realidade do processo, teve o contato pessoal com as partes. E se o valor não fica muito fora, né, que se não é um valor nem muito exorbitante, nem ridículo, nem ínfimo, deve-se prestigiar esse valor que foi arbitrado pelo juiz de primeiro grau e foi o que o TRT fez. E aí o que acontece? O TST, com isso, nós tivemos recurso de revista, não foi recebido, não foi conhecido, não deixado nem subir, não foi dado seguimento, agravo de instrumento. Então, aqui era o julgamento do agravo de instrumento com a verificação se admitiria o recurso de revista ou não. Em relação ao dano moral, porque precisaria daquelas transcendências todas, né? Em relação ao dano moral, é claro, é ser disso que a dor experimentada não tem preço. Isso a gente sempre fala, né? Então, a condenação tem como objetivo compensar. Isso é o que eu digo há muitos anos nas aulas de direito civil. Indenizar é restituir as partes ao estado anterior. Isso é impossível no dano moral. É impossível, né? Então, você fala de uma compensação que vai ser deferida, tá? E aí, ele diz o seguinte, essa revisão não é possível no TST. O TST dificilmente revisa valores de dano moral. Geralmente se mantém o que foi arbitrado no TRT, que no caso manteve também e prestigiou a condenação do primeiro grau. Então, do TRT 15, de 30 mil, continua 30 mil, e ele cita uma decisão do ministro Carlos Alberto Reis de Paula, que fala que quando o valor não for teratológico, a instância extraordinária não deve rever os fatos que geraram essa condenação, porque o TST não pode rever fatos. Então, para falar de valor, para mexer em valores, e é engraçado isso, porque tem decisões que mexem em valores, que eu acho uma coisa muito estranha, mas esse caso, a fundamentação era, não cabe ao TST mexer em valores porque isso significaria mexer nos fatos, a não ser que fossem valores realmente, como ele diz aqui, teratológicos, né? Então, se fosse uma coisa muito absurda, como o arbítrio está razoável, ele entende que está muito bem considerado. Então, ele acha que 30 mil, se esse foi o valor considerado pelo TRT, para chegar à conclusão diversa da adotada na decisão impugnada, haveria de se incursionar nos fatos e provas dos autos. Isso tem óbice na súmula 126 do TST. Então, não foi recebido recurso de revista quanto à matéria de danos morais. Então, danos morais foi mantido o que estava no TRT, não só porque foi mantido no mérito, mas não foi sequer conhecido o recurso de revista. Então, não cabe, em resumo, não cabe recurso de revista para discutir esse valor do dano moral, porque baseado naquelas provas, e quanto à transcendência, que seria só essa questão da concausa permitir ou não o dano moral, a concausa é suficiente para caracterizar a doença como doença do trabalho, por agravar a doença degenerativa, tá? Isso é suficiente para se conceder a compensação pelo dano moral, feito? Então, essa foi a primeira parte. Aí, depois disso, é que se entra na questão do dano moral, porque é do dano material, desculpa, porque era esse que interessava
para fins aqui do recurso de revista. O TRT, ao entender a indenização do dano material, por essa perda, esse déficit funcional que eles chamaram de 18%, eles entenderam que o valor aqui não deveria ser de pensão mensal integral, claro, porque a perda é de 18%, mas por conta da concausa, por não ser o trabalho como única causa da doença, deram a pensão em 10% da remuneração. Então, um pouquinho mais da metade, né? Porque é 18% a perda, e deram a pensão em 10% e não em 18%, utilizando a concausa. Isso foi bastante curioso, foi isso que me chamou a atenção na decisão até. Isso é bastante curioso porque, geralmente, faz diferença para esse valor da pensão a culpa concorrente, assim como faz diferença a culpa concorrente para fins de cálculo da compensação de dano moral. Então, quando você fala de culpa concorrente, ou seja, o trabalhador também agiu com culpa, se fala nessa proporcionalidade e se reduz o valor. Então, era 18, vira 10. Só que nesse caso, a gente não está falando de culpa concorrente. A trabalhadora aqui no caso, ela não agiu com culpa. A gente está falando de nexo. O nexo vem antes da apreciação da culpa. Tanto que se não tem nexo, a gente nem aprecia se tem culpa ou não. Mas aqui a questão é de nexo. Então, essa concausa, esse nexo de causalidade através da concausa, então, a atividade na empresa, na forma que foi exercida por uma conduta culposa da empresa, é que gerou o agravamento da lesão. Isso não traz para ela a responsabilidade, a trabalhadora, de dividir esse prejuízo. E o TRT entendeu diferente. O TRT tinha entendido que 10% da pensão mensal era suficiente, levando em conta que o trabalho na ré atuou como com causa. Com causa é ótimo, né? Como com causa. Então, fica mantida a integração de 13º, terço constitucional de férias para pensão mensal e tudo mais. Isso tinha pedido na inicial, tá? Aliás, fica a dica, né? Se não pedir na inicial o 13º e terço de férias para fins de pensão, depois não ganha, né? Porque vai dar outra petita. Manteve também a condenação ao pagamento das despesas com tratamento médico, comprovados na liquidação de sentença. Então, claro, por quê? Antes da reforma. Boa tarde. Antes da reforma. Antes da reforma não precisava liquidar. Eu não falo em liquidar, falo em estimar, mas ainda assim. Então, assim, essas despesas médicas que ocasionam o ressarcimento, elas podiam ser provadas na liquidação de sentença. Então, no momento da liquidação, apresentar esses gastos. Agora, a não ser que continue com os gastos ao longo do processo, porque isso é possível, né? Continua tendo despesas médicas que vai apresentar até o trânsito em julgado. Se não for o caso, na inicial já tem que vir estimadas e comprovadas essas despesas realizadas, tá? Olá, Mary Help, doutor Aurélio, Sérgio, obrigada, gente, obrigada pelo carinho. Então, esse ressarcimento das despesas aqui, veja, nós estamos falando até 2016, é um processo mais antigo mesmo, sabe? Então, o ressarcimento é até aquela data que foi estabelecida, tá? Aí tinha uma questão aqui de plano de saúde e tal. Então, aqui também foi mantido. E aí, o que o TST falou sobre a pensão? Acerca desse tema, o TST fez uma visão muito legalista da questão, né? Então, a autora tinha alegado aqui a violação dos artigos 5º, 5 e 10, né? Danos morais e materiais, e 186, 927 do Código Civil, 944, 949, 950 do Código Civil, que eu recomendo que se dê uma lida, porque também são os artigos que a gente usa para a questão de responsabilidade civil no que tange a dano material, que são os que tratam de o princípio da reparação integral. Então, o dano material, porque no dano moral, falar de reparação integral é sempre muito estranho, né? Porque a gente já falou que não repara. No dano material, o princípio é da reparação integral. Só não vai acontecer a reparação integral nos próprios termos do Código Civil, no caso de culpa concorrente, que não é essa situação que nós estamos falando aqui. Nós não estamos falando, repito, de culpa concorrente, sim de concausa em nexo causal. Então, aqui, o princípio da reparação integral continua valendo. E foi esse o entendimento do TST. Então, afigura-se possível a tese de violação ao artigo 950 do Código Civil, que é o que prevê que a indenização incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para o qual se inabilitou o obreiro ou da depreciação
que ele sofreu devendo ser proporcional à extensão do dano. Então, quando a gente fala proporcional à extensão do dano, estamos falando do princípio da reparação integral. Então, de acordo com o TST, foi dado provimento ao agravo de instrumento para admitir o recurso de revista para julgar a violação ao artigo 950. Estão captando? Estou me fazendo entender sobre essa questão processual e material? Então, nós temos a violação de direito material aqui, de artigos do Código Civil. Não falei de nenhum artigo da CLT aqui, como vocês perceberam, porque a responsabilidade civil tem como fundamento o direito civil, o Código Civil. Hoje em dia, a gente tem para arbitrar o valor da compensação o artigo 223 e suas letras na CLT. Do dano extrapatrimonial, ainda com as ressalvas de possíveis inconstitucionalidades, mas a gente tem. Mas o fundamento e os princípios continuam estando sempre no Código Civil que nos traz esse fundamento. Então, foi conhecido, e aqui era o agravo de instrumento, sobre um monte de coisa, para receber recurso de revista, sobre um monte de assunto. Sobre o que se admitiu no TST, exclusivamente sobre o 950 para dano material, mais especificamente da pensão. E aí vem a apreciação do recurso de revista, dando provimento ao recurso para aumentar a pensão, a proporcionalidade da perda funcional. Então, a perda funcional foi de 18%, independentemente de ser com causa ou causa única, por haver a responsabilidade, 18%, ou seja, a perda da funcionalidade como foi calculada. Então, esse foi o entendimento do TST, reformar a decisão de segundo grau do TRT-15 para aumentar a pensão para 18%, porque foi a perda da funcionalidade. Eu acho bem importante falar sobre isso, porque nós não estamos falando de questões de culpabilidade, estamos falando de responsabilidade. Então, diz assim, mas é que ele contribuiu, foi com concausa. Essa concausa existiu, então, o simples fato, o que diz o TST é isso. Se você entende que houve a concausa, se a atividade na empresa contribuiu, inclusive na forma culposa, na atuação da empresa de forma culposa, como eu falei no começo do vídeo, que efetivamente existiu, isso ninguém está duvidando. Então, nós estamos diante de um clássico caso de artigo 927 caput do Código Civil. Nesse caso, o fato do nexo ser por concausa, ele é irrelevante para fins de valores. O que importa é que ele existe. A concausa não altera valores. Ela faz com que, existindo a concausa, então existindo esse nexo na modalidade de concausa, faz com que exista a responsabilidade da empresa integral. Isso não vai alterar. O que alteraria seria uma culpa concorrente, que não foi mencionada em nenhum momento, até porque evidentemente não é o caso aqui, tá? O TST ainda apreciou a questão da estabilidade, rapidamente aqui. A reclamante postula a reintegração no emprego porque está incapacitada, blá, 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 e a empresa não se conformou com a indenização substitutiva, porque até ser julgado o processo já tinha acabado o período estabilitário, então não era mais o caso de reintegração, era o caso de indenização, tá? E aí é importante só lembrar os artigos que são mencionados aqui, né, da Lei 8.213, então a estabilidade decorre da existência do nexo causal ou concausal. Então, da mesma forma, gente, para fins de estabilidade, mesmo por concausa é suficiente. A concausa é suficiente. Isso tem que ficar muito claro, tá? Acresce-se que, segundo o entendimento da Câmara Julgadora, a legislação específica que trata da matéria adotou a equivalência das condições. Aí é o seguinte, né? São as várias teorias sobre o nexo causal. Então, eu costumava adotar, quando falava em direito civil, da causalidade adequada. Então, aquilo que era mais razoável e no campo da probabilidade, o que era mais provável que tivesse trazido dano maior, porque é do dano maior que a gente está falando, né? Então, talvez ela, na doença degenerativa, ela fosse levar muito tempo para ficar incapaz, mas por conta da situação em que as atividades foram exercidas no trabalho, isso se antecipou, a gravidade se antecipou, tanto que ela teve essa perda funcional. Então, mas existe a teoria da interrupção, né, do nexo direto e imediato, e existe a teoria da equivalência das condições, que é essa que eles estão dizendo aqui que o TRT-15 adota, no sentido de que todas as condições, todas as causas que levaram àquele resultado final, elas têm a mesma equivalência, ou seja, o mesmo peso. Essa é a teoria da equivalência das condições. Tudo que contribuiu para o efeito final, perda da funcionalidade em 18%, tem exatamente o mesmo peso para fins de responsabilidade,
tá? Na causalidade adequada, você pode ter diversos pesos para isso, que também não interfere na questão da culpa, continua sendo uma coisa diferente. Então, aqui ele diz que o artigo 21 da Lei 8.213 tem que são equiparados ao acidente de trabalho, o acidente ligado ao trabalho, que embora não tenha sido causa única, haja contribuído diretamente para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para sua recuperação. E aí agora, então a gente já falou, né, da questão civil, da responsabilidade civil propriamente dita, pelos danos, dano moral, dano material na forma de ressarcimento de despesas e na forma de pensão, ressarcimento de despesas integral, pensão no percentual de perda da funcionalidade para o trabalho, tá? Da capacidade laborativa. E aqui estamos na questão previdenciária. E também para a questão previdenciária, de acordo com o artigo 21 da Lei 8.213, basta a concausa. A concausa é suficiente porque está previsto na Lei 8.213, no artigo 21. Para isso, já se aplica o artigo 118 da Lei 8.213. Como essa doença não tinha sido reconhecida pela empresa anteriormente, não foi emitida a CAT, portanto, a trabalhadora não recebeu o benefício na modalidade acidentária, aquele 91, ela recebeu o 31 no seu afastamento. Só que como não foi ela que deu causa a isso, ela não pode perder o direito à estabilidade por uma conduta que ela não deu causa. Então, é muito comum que venha se dizer isso. Ah, mas ela recebeu o benefício 31. Mas ela recebeu o benefício 31 porque o benefício 91 não foi concedido, não por uma questão dela, mas por uma ausência de reconhecimento da empresa e possivelmente do INSS. A gente não sabe se isso foi questionado ou não, isso é uma outra coisa, não é o meu departamento, inclusive, é da doutora Mônica Matsuo, que estava aqui, o pessoal do direito previdenciário, mas para fins do reconhecimento da estabilidade, é suficiente essa concausa também, porque tem a previsão expressa no artigo 21 da Lei 8.213. A única ressalva que eles fazem aqui é que eles entendem que, por ela não ter, esse é um entendimento TRT 15, que foi mantido pelo TST, porque também não seria o caso de tratar do assunto aqui. Eles entendem que, claro, escoado o período estabilitário, não é mais se falar em reintegração, em si indenização do período equivalente à estabilidade, né? Esse valor vai ser devido, só que como que conta o prazo da estabilidade? O artigo 118 fala são 12 meses após a alta previdenciária, né? Então, de quando ele volta, de quando ele tem a alta médica, 12 meses de garantia de emprego, de estabilidade acidentária. Só que ele não teve o benefício 91. Então, a alta previdenciária dele foi de benefício 31. E aí entende o TRT que, em vez da gente contar esses 12 meses, 12 meses da alta, esses 12 meses devem ser contados da despedida, da extinção do contrato. Então, isso fica mais vantajoso para o trabalhador. Por quê? Porque a trabalhadora, então, de uma certa forma, tem uma penalidade junto com esse pagamento da indenização, né? Porque não vai só reparar o período, né? Se a gente tivesse um benefício 91, até fica a dica para as empresas que não querem dar o benefício 91 de jeito nenhum, né? Porque, meu Deus, tem o FGTS para pagar no período, tudo isso depois vai ser devido se é o benefício 91, né? E tem a garantia de emprego. Mas o que o TRT 15 entende? Que se você recebe o benefício 91, você teve a alta, digamos que a empresa ficou com você 6 meses e mandou embora. 6 meses de estabilidade na forma de indenização, se não der mais para reintegrar, né? Como o benefício não foi 91 porque a empresa não reconheceu o nexo, não importa quanto tempo ela ficou depois da alta médica na empresa, a estabilidade dela é de 12 meses a partir da rescisão. Então, nós tivemos aqui o dano moral, o dano material nas suas duas formas e a estabilidade acidentária de 12 meses a contar da extinção do contrato de trabalho e considerando o entendimento do TST, que é o mesmo entendimento do TRT 15, de que de acordo com a súmula 396.1, então nós temos aqui, 396.1 e 378.2. 378.2 é disso que eu vou falar agora. O item 2 da súmula 378 dispõe que os pressupostos para a concessão da estabilidade. Então, são pressupostos o afastamento superior a 15 dias e a percepção do auxílio-doença acidentário, salvo ser constatada após a despedida doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego. Então, eles acho que não era bem, né? Mas quem sou eu? Sou nada, né? Enfim, mas entenderam que seria a aplicação já que não teve o critério objetivo
do auxílio doença acidentário, que agora é auxílio por incapacidade, mas na época, né? Enfim, do auxílio por doença do trabalho, que então se conte a partir da extinção do contrato de trabalho. No fim de tudo, então, esse agravo aqui também não foi provido. Então, foi provido o agravo unicamente para receber o recurso de revista no tocante à pensão, para aumentar de 10% para 18%, que era o valor, o percentual correspondente à perda da capacidade, à perda funcional da trabalhadora. Então, foi isso que nós tivemos. O TRT 15, então, deu danos morais de 30 mil, foi entendido por conta da concausa e por ser responsabilidade subjetiva. Nós tivemos perícia médica e perícia ergonômica para chegar à conclusão da concausa e do dano. Os 30 mil foram mantidos e o TST sequer apreciou esse valor para fins de receber o recurso de revista, então nem recebeu o recurso de revista. E o recurso de revista foi recebido unicamente para fins de apreciar a violação ao artigo 950 do Código Civil e se entendeu de fato violado o 950 e por não se tratar de problemas relacionados à culpa concorrente, embora não tenha essa menção, tá? Eu que fiquei pensando nisso. Mas a concausa não retira parte da responsabilidade. Pelo contrário, ela vem para trazer a responsabilidade. Feito, depois na descrição eu vou colocar o número do processo, tá? Para quem quiser olhar, está lá no TST a decisão no inteiro teor. Eu espero que seja útil, espero que vocês tenham gostado. Uma boa semana para vocês. Até a próxima, gente. Tchau!